e espelhar a tela. Senhores, a gente fez na semana passada, vou colocar aqui, H. A gente fez na última aula, melhor dizendo, fizemos lá a aplicação de integral. Para que serve integral, né? Basicamente é isso. E no que a gente fez as aplicações das integrais, a gente viu o cálculo de áreas. A gente viu que a integral ela serve para calcular a área abaixo de uma curva. Tudo bem? E aí hoje a gente vai seguir em frente no nosso conteúdo. Nós vamos agora para a unidade 2. Unidade 2. Técnicas de integração. Técnicas de integração. Então vamos aqui, técnicas de integração. Hoje nós vamos ver uma técnica, a primeira, né? Uma regra chamada regra da substituição. Pessoal, seguinte, a gente viu nas aulas passadas que a integral é meio que o contrário da derivada e serve para calcular a área de gráfico. Né? Em pouquíssimas palavras seria isso. E que algumas integrais, elas são meio que básicas. Eu quero dizer assim, a gente tem sempre ela aparecendo e aplicando aquelas regras, as regras de integração. Vou dar um exemplo aqui de uma integral básica. X ao quadrado. Do lado direito aqui, ó, a integral de x ao quadrado dx. A integral de x ao quadrado dx, só para você lembrar, é aquela regra em que você aumenta 1 no expoente e coloca no denominador o mesmo número. Isso aqui, ó, 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. No caso, seria x ao cubo sobre 3 mais a constante, lembra? Quando a integral é indefinida, a gente acrescenta a constante no final. Então, galera, isso aqui é uma integral que tem uma tabela de integração. Se você procurar no Google aí, tabela de primitivas, tabela de integral, você vai ver algumas e essa é uma delas. Um outro exemplo de uma tabela, de uma integral dessas que são tabeladas, é a integral do cosseno, cosseno de x. Então, quando você vai integrar o cosseno, você já sabe a resposta. A integral do cosseno é o seno de x mais a constante c. Ou seja, algumas integrais, o que eu quero dizer, elas já estão previamente calculadas e são um ponto de partida de qualquer integração. Mas aí, meu velho, o cara me faz uma jogada que é essa aqui. Por exemplo, eu acabei de fazer a integral de cosseno de x, não é? Mas e se for a integral de cosseno de 3x dx? E aí, professor? Ah, professor, eu vou fazer assim, ó, cosseno de x é seno de x. Então, cosseno de 3x deve ser o seno de 3x, não? Ô, velho, assim, se fosse, nossa, perfeito. Mas não é não. E aí, professor, como é que é esse bagulho, então? Então, meu velho, porque a integral cosseno x, ela foi calculada e deu, de fato, seno de x. Mas a integral cosseno x, 3x, ela não foi calculada ainda. Lembre-se, pessoal, que o resultado de uma integral é uma função na qual, derivando-a, você derivar, né, deveria voltar para o que está dentro da integral, né? Se eu derivasse o seno de 3x, a resposta deveria ser cosseno de 3x. E se você derivar seno de 3x, você vai ver que não é isso. Então fica a pergunta, prof, já que não é, não é seno de 3x, como é que eu faço isso? Ô, gente, aí é que tá. O problema dessa integral é o fato de aqui ser 3x. Esse é o problema.
Se fosse x, estava resolvido. Era essa aqui de cima, ó. Mas como é 3x, isso acaba nos criando um problema. Então, o ideal seria que fosse uma letra só. Então, se a gente pudesse, a gente poderia fazer, assim, né? Então, seria interessante a gente fazer o seguinte: ao invés de colocar 3x, chamar isso aqui de uma letra. Sei lá, u, por exemplo. Porque aí essa integral de cosseno de 3x, ela se transformaria na integral de cosseno de u. Peraí. Cosseno de u? Cara, essa integral aqui teria um formato muito parecido, praticamente igual a esse aqui, ó. E aí a gente teria uma resposta, correto? Pô, professor, então é meio que trocar esse 3x que está me atrapalhando por uma letra só e resolvido, certo? Então, é mais ou menos isso, só que tem um pequeno detalhe que é importante. Se você olhar toda a integral que eu fiz, no finalzinho apareceu dx. Esse dx, ele indica para mim qual é a variável que está sendo integrada. Ou seja, eu estou considerando a variável de integração x. Qualquer coisa que não é x é constante. Então, para fazer essa mudança de variável, trocar o 3x por u, o dx também deveria ser trocado. Bruno, mas aí você troca dx por du, não pode não? Então, essa troca de dx por du, ela precisa ser bem feita, ela não é direta assim. Então, eu estou te passando uma ideia geral. Qual que é a ideia geral? Eu tenho uma integral complicada. Eu pego alguma coisa dessa integral e troco aquilo por uma letra única, para a integral ficar um pouco mais simples, mais amigável. Só que para eu fazer essa troca de variável, eu tenho que mexer nesse diferencial, nesse dx aí. E como é que eu vou mexer nesse dx? Essa é a pergunta que eu tenho que responder na aula de hoje. Quem vai ser essa variável que você vai trocar? Eu vou pegar quem? Eu vou pegar o 3x ou vou pegar o cosseno de 3x? Quem é esse cara que você vai pegar para simplificar a integral? Como é que você troca dx por du? Ok? Esse é a ideia da aula de hoje. Então, eu vou fazer aqui umas anotações para a gente poder seguir. Regra da substituição. Aí você anota aí para mim o que eu vou digitar e colocar aqui para você. A ideia central da regra da substituição, vou digitar aqui que fica mais organizado na hora de você copiar ou na hora de você estudar o seu print. A ideia central da regra da substituição é trocar a variável original, vou chamar assim, e nessa aula a gente vai chamar de x por enquanto. Podia ser outra coisa, tá? Podia ser y, z, teta, w, rubbles, puta que pariu, podia ser qualquer coisa, tá? Mas a gente vai fazer x sendo a variável original. A ideia é trocar a variável original x por o quê, professor? Por uma variável auxiliar. Nós vamos chamar de u. Ok? Então a gente tem que definir quem é esse cara que vai ser trocado. Eu vou trocar quem? X, 3x, 2x? Quem é esse cara que deverá ser trocado para que a integral se torne uma coisa mais amistosa para a gente fazer a conta? Bruno, e eu posso aplicar isso para todas as integrais? Então, as técnicas de integração, galera, elas são várias. A gente estuda basicamente 3 ou 4, né? Mas a lógica é,
Algumas técnicas servem para alguns casos. Então, essa regra da substituição, ela serve para uma integral que tem um certo formato padrão, tá? Então, não é para todas as integrais, são para algumas com um determinado formato. Tudo bem? Então, ó, para ser aplicada, a integral deverá ter o formato. Eu vou mostrar esse formato para você. Qual é o formato, professor? Bom, o formato da minha integral, ela tem que ser esse aqui, ó. Integral de f de g de x, f de g, tudo bem, ó? F de g é para representar que tem uma função composta, uma função dentro da outra, tudo bem? Então tem que ser integral de uma função f dentro da outra, vezes a derivada da função de dentro, dx. Parece regra da cadeia, né? Mas não é não. Parece muito, né? Mas não é não. Bom, Bruno, mas por que tem que ser esse formato? Por que tem que não pode ser outro? Não, por que esse formato? Porque, senhores, se for esse formato aqui, ó, olha o que a gente pode fazer. A gente pode pegar esse g, que representa uma função, tudo bem? É uma função, uma expressão, tá? Na prática, o g ali seria x ao quadrado mais 2, 3x, ln, seria uma função, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Fazer u ser igual a essa função que está dentro. E se eu faço essa expressão inteira ter uma letra apenas, a minha integral se torna isso aqui, ó, integral de f de u. Só que para eu fazer essa troca, e aí? E como é que faz para mexer nesse aqui, nesse restante aqui da integral? Como é que nós vamos fazer isso? Então, galera, a ideia é a seguinte: se a gente derivar essa igualdade de u igual a x, é igual a g, né? Lá embaixo, ó, derivar os dois lados, eu vou ter isso aqui, ó. A derivada de u em relação a x é igual a g'. Se eu pegar esse dx aqui e tratar ele como um denominador, como uma fração, pode crer? Pega dx e passa para o outro lado. Portanto, du é igual a g' dx. E aí, senhores, a gente pode trocar essa expressão, ó, esse g' dx, por du. E aí a minha integral vira integral de fu du. Aqui, senhores, é cálculo raiz. E cálculo raiz é exemplo na veia o tempo inteiro. Então a gente só entende isso na prática com exemplo, com exercício, não tem jeito, tá? Mas a lógica por trás é a seguinte: tu vai ter uma função dentro da outra. Pega a função que está dentro. Pega aquilo que está dentro e chama de uma letra. U. É isso que eu estou falando. Mas para você trocar a variável, você também tem que trocar esse dx, esse diferencial. E para ele aparecer na história, como é que eu faço? Eu derivo derivo u. Eu derivo, ó, essa coisa que você vai substituir aqui embaixo. Derivando, você acha quem é o dx, troca ele, e aí cai numa integral um pouco mais simples, um pouco mais amistável, um pouco mais amistosa, né? E aí, vou mostrar exemplo aqui para vocês verem isso aqui na prática.
Isso aqui é bonito, nossa, isso aqui é fofo, mas tá, como é que faz aí na prática, né? Então vamos lá. Vou apagar aqui o lado esquerdo. Vamos para o exemplo 1. Exemplo 1. Calcule a integral. Calcule a integral do cosseno de x ao quadrado x dx. Tá, ó. Então imagina comigo que o meu exemplo seja calcular essa integral. Gente, como é que é, professor? E aí é uma dúvida que é a dúvida que pode aparecer com mais intensidade hoje. Bruno, eu entendi a ideia geral. Eu vou pegar uma integral difícil e vou substituir por uma letra para virar uma integral mais fácil. A ideia é essa, né? Em outras palavras, é isso aqui. Mas para eu fazer isso, eu preciso substituir certo. E aí, quem é que eu faço para. Como é que eu vou escolher esse cara que você chamou de U aí? Galera, a ideia, as dicas. Tenta pegar alguma coisa que está mais interno dentro da integral, mais interno possível. Porque se você olhar no formato geral, o que eu chamei de U foi justamente quem está dentro da função composta. Então, é uma dica. E geralmente, galera, se for uma expressão, principalmente uma expressão de polinômio, tenta pegar sempre o grau superior. Quer ver? Vou dar um exemplo. Isso aí são dicas, tá, gente? Aqui você pode pegar, você tem três opções. Você pode pegar o cosseno e chamar de U, pode pegar o x ao quadrado e chamar de U, ou o x. Só que, gente, quem é que realmente vai te ajudar? O cara que está mais dentro da função, mais interno, sabe? Uma coisa dentro da outra. Raiz e dentro da raiz tem um seno. O seno que eu estou falando, o cara que está mais dentro. Aqui, ó, quem está mais interno é o x ao quadrado, que ele está dentro de uma função cosseno. Na prática, se você fosse fazer a conta, você teria que calcular primeiro o x ao quadrado para depois fazer o cosseno, não é? Então, o x ao quadrado está mais interno. É isso que eu quero dizer. E outra, ele é segundo grau, tá vendo? Do lado de fora tem primeiro. Quando tem uma coisa assim, ó, segundo grau, primeiro grau. Opa, é uma dica porque quando você deriva segundo grau, você cai no primeiro. Então, quando você tem uma coisa assim, terceiro grau e segundo, quarto grau e terceiro, uma dica é a substituição. Então, aqui, para eu resolver essa integral, para ela cair numa integral mais simples, a substituição seria essa aqui, ó. Faça U igual a x ao quadrado. Então, no lugar de x ao quadrado, pessoal, eu vou chamar de U para virar uma integral mais primitiva, mais simples, mais básica, vamos falar assim. Só que é o seguinte, galera, eu preciso trocar a variável, mas eu preciso trocar o diferencial, o dx. O dx está ali me atrapalhando. Então, como é que eu vou fazer essa troca? Você vai derivar nos dois lados. Derivar os dois lados. Ok? Derivando os dois lados, vai ficar assim. du sobre dx, ó, para você entender, hein? Esse d dx, ele é um operador, tá? Um operador, o que é isso? É o que a gente representa por fazer a operação. Então, esse d dx é a derivada de u em relação a x. Eu estou dizendo tudo isso só escrevendo du dx, entendeu?
É a derivada de u em relação a x. E isso tem que ser igual à derivada de x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado dx. Pessoal, então du dx, professor, corta dx. Não, aí não me ajuda, entendeu? Não vou cortar, não. Du sobre dx é igual. Derivada de x ao quadrado. Gente, a derivada de x ao quadrado é 2x. Pega o dx que está aqui, ó, embaixo, e passa ele para a direita, multiplicando, como se fosse uma fração. Então, ficaria du é igual a 2x dx. E repara que quem está faltando ser trocado, ser substituído, é justamente x dx. Tá vendo, ó? Caramba, Bruno, é verdade, ó. Tá aqui, ó. Só falta o quê? Só falta pegar esse 2 e passar para o lado esquerdo. Quando esse 2 passar para o lado esquerdo, eu vou conseguir eliminar o x ao quadrado e trocar por uma letra apenas, u. E, ao mesmo tempo, eu vou conseguir tirar esse x dx aí que está me atrapalhando. Então, o que, que nós vamos fazer? Pega o 2 aí que está multiplicando, passa dividindo para o lado esquerdo. Aí vai ficar du sobre 2 igual a x dx. Então, galera, a ideia da regra da substituição é o seguinte. Tu vai pegar uma expressão, tu vai pegar uma parte da função e vai trocar por uma letra auxiliar, u. Quando você faz isso, você tem que fazer 2 coelhos numa cajadada só. Já ouviu essa frase? Matar 2 coelhos numa cajadada só? Ao mesmo tempo que você vai trocar alguma coisa por u, você tem que trocar o dx. E como é que você vai encontrar essa troca? Derivando essa substituição aqui que você vai fazer. Então, u igual a x ao quadrado. Então, eu tenho que derivar os dois lados para também trocar o dx. E quem mais estiver me atrapalhando? No caso aqui, ó, o x dx estava me atrapalhando, nós vamos trocar ele. Tudo bem? Então, galera, a partir de agora, a minha integral será isso aqui, ó. A integral original é cosseno de x ao quadrado, x dx. Nós vamos trocar isso que está aqui dentro por u. E esse x dx, ó, que está aqui fora, tá vendo? Nós vamos trocar por du sobre 2. Então, a minha integral, que antes era escabrosa, com cosseno multiplicado por x por dx, virou isso aqui. Integral cosseno de u du. Du sobre 2, né? Vou tirar o print aqui. Se alguém estiver copiando aí do lado esquerdo e não puder apagar, me avisa. Eu preciso só para fechar essa questão aqui. Então, se tiver alguém copiando do lado esquerdo do quadro, me avisa aí para eu não apagar e deixar você na mão. Porque aí, galera, agora que essa integral virou só cosseno de u du, a gente resolve mais fácil. Bruno, mas tem esse sobre 2 aí. Esse sobre 2 aí, galera, a gente consegue tirar da integral. Porque existe uma regra que eu passei para vocês que é a seguinte. Quando você tem integral de constante vezes alguma coisa, a constante sai da integral. Ela não participa da integração. Então, se liga. Vou apagar aqui, ó, o lado esquerdo, já que ninguém se manifestou. Integral cosseno de u vezes du sobre 2, né? A gente tinha parado aqui. Ô, gente, presta atenção. Pega esse sobre 2 aqui, né? E joga ele para fora. Ele vaza da integral, vaza. Aí vai ficar 1 sobre 2, que esse du sobre 2 é 1 sobre 2, né? Vezes a integral do cosseno de u du.
E, gente, integral de cosseno é seno. Então, vai ficar 1/2 vezes seno de U, mais a constante C. Professor, então, beleza, resolveu uma questão. Calma. Lembre-se, pessoal, que a sua integral tem x e não u. Esse u é uma gambiarra que a gente faz, vou falar assim para ficar mais claro, é uma gambiarra, é um truque que a gente faz para essa integral mais difícil se tornar uma integral mais simples e você resolver por tabela. Você olhou a tabela, cosseno é seno e partiu. Fica mais fácil, entendeu? Mas a sua resposta tem que ser x, né? Então você tem que voltar para a variável original. Você está fazendo aqui a gambiarra, beleza? Terminou a gambiarra, volta para o que era antes. Então, ó, vai ficar uma coisa assim. Voltando para u igual a x ao quadrado, temos. E aí a resposta final, tá? A integral cosseno de x ao quadrado, x dx, vai virar isso aqui, ó. Meio de seno de x ao quadrado mais a constante c. E aí você tem, de fato, a resposta que você precisa. Porque se você está integrando em x, sua resposta tem que ter x. A resposta tem que estar em função de x. Ok? Então, galera, é treino. É treino mesmo, porque para você verificar, para você sacar, pô, o meu U é esse cara aqui. É treino, mas eu estou dando algumas dicas. A primeira, tenta pegar sempre alguém que está mais dentro da função, porque geralmente você usa substituição quando você tem uma função dentro da outra. Aqui, por exemplo, é uma função de segundo grau, x ao quadrado, dentro de uma função cosseno. Você pega o cara que está dentro. E na hora para trocar esse diferencial, você tem que derivar esse u aí, ó. Você vai fazer u igual a x ao quadrado, tem que derivar os dois lados para trocar o dx por du. Ok? Então, vê para mim se ficou alguma dúvida. Então, vamos lá. Calcule a integral de x ao cubo cosseno de x à quarta mais 1 dx. Paulo, exemplo 2 aqui, ó. Eu preciso, então, calcular essa integral aqui, correto? Pô, integral, né, esquisita, complicada. Você procura na tabela, não vai ter alguma integral desse jeito, né? Mas aí é que tá. Primeiro, viu que tem uma função composta, já fica aí meio que esperto que vai ter substituição. Por exemplo, a função composta aqui seria f de g. A função f seria o cosseno, que está fora, e o g seria o x à quarta mais 1, que está dentro. Então, é bom você pegar o que está dentro, x à quarta mais 1. E repara, pessoal, que aqui dentro é uma coisa de quarto grau.
E fora dessa história, você tem um cara de terceiro. Porque na hora que você derivar, quarto grau cai para terceiro e você consegue fazer uma substituição de fato, né? Você consegue substituir a integral inteira. Então aqui, galera, o mais certeiro é a gente fazer x à quarta mais 1 ser u. Então, ó, vou fazer, faça u igual a x à quarta mais 1. Então, isso aqui a gente vai substituir lá na integral original. Só que para eu mexer na integral, eu também preciso trocar o dx, né? E aí, para isso, deriva. Deriva dos dois lados, sempre, tá? Você nunca deriva de um lado só, você deriva dos dois lados. Então, a derivada do lado esquerdo, você vai escrever du dx. É a derivada de u em relação a x. A derivada do lado direito, você já pode fazer, tá? Derivada de x à quarta é 4x ao cubo. E, gente, derivada de mais 1 é derivada de constante. Derivada da constante é mais zero. Então, o que você vai fazer? Pega esse dx aqui e passa para a direita multiplicando. Então, vai ficar, ó, du igual a 4x ao cubo dx. Cara, tá quase para substituir. Como eu preciso substituir x ao cubo dx, pega o 4 e passa dividindo para o outro lado, para a esquerda. Separa o x ao cubo dx, deixa ele sozinho. Então, du sobre 4 é igual a x ao cubo dx. Então, a gente vai pegar a integral original e a gente vai trocar o e dx. Tá, ó. Então, a minha integral é x ao cubo vezes o cosseno de x à quarta mais 1 dx. Cara, eu vou fazer aqui, ó, uma jogada que, como o x ao cubo e o cosseno estão multiplicando, eu posso inverter a ordem, não tem problema. Então vai ficar assim, ó, integral de cosseno de x à quarta mais 1 vezes x ao cubo dx, ó. E aí agora a gente faz as trocas. No lugar de x à quarta mais 1, u. No lugar de x ao cubo dx, ó, você vai colocar du sobre 4. Então, a integral a partir de agora vai ficar assim. Integral do cosseno de u vezes du sobre 4. E a partir de agora a gente resolve normal, entendeu? Então, confere para mim aí, se até aí tá tudo bem. Beleza. Tá, então beleza. Então, ó, esse 4 que está aqui embaixo passa para a esquerda, aí vai ficar 1 quarto vezes integral do cosseno de u du. Integral do cosseno é o seno. Então fica 1 quarto vezes seno de u. E, galera, como é uma integral indefinida, terminou a integral mais c, mais a constante. Então, isso aqui vai ser igual a seno de... Voltando para a variável original, tá, pessoal? Esse u é x à quarta mais 1. Então, aqui vai ficar x à quarta mais 1 dividido por 4 mais c. Tá, ó. Isso aqui era u. Então, eis aqui a sua resposta. Tchururu, tchururu, tchutchu. Tchururu.
Pessoal, vê se ficou alguma dúvida. Então tá. Tá bom. Então é isso aí. Exemplo 3, senhores. Calcule integral de e elevado a x ao quadrado x dx. Pessoal, se fosse uma integral nesse formato aqui, ó, fazer aqui no canto laranja aqui para você. Se fosse uma coisa nesse formato, integral de e elevado a u du, fosse uma coisa assim, ó. A resposta seria e elevado a u mais a constante. Porque essa integral de exponencial, ela é uma integral, digamos assim, daquelas que são básicas, ok? Então, se eu tivesse e elevado a u, por exemplo, estaria top, estaria perfeito. Quem está te atrapalhando aqui é justamente x ao quadrado. E repara que é uma função composta, né? É a função e elevado a alguma coisa, e o que está dentro aqui, ó, é uma outra função de segundo grau. É uma função de segundo grau dentro de uma exponencial. É isso. Então, galera, quem provavelmente vai ser o meu u vai ser quem está mais dentro da função, ó. Vai ser o x ao quadrado. Porque, repara, quando você trocar u por x ao quadrado, a integral vai ficar mais simples, vai ficar mais de boa, entendeu? Só que para eu fazer isso, eu também preciso eliminar o restante. Porque, olha só, o x ao quadrado virar u, beleza, top. Mas e o resto? Então, eu tenho que tirar esse resto para que tudo isso vire du, por exemplo. Ou du vezes 2, du sobre 3, alguma coisa com du. E, professor, é verdade. E aí a dica. Se você chamou u x ao quadrado, cara, o que está fora tem que ser um grau abaixo. Então, se é segundo grau, o que tá fora tem que ser primeiro. Vamos derivar aqui para ver se vai dar certo. Se a gente consegue trocar esse dx aí por esse du. Esse x dx, né? Por esse du. Então, ó, derivando vai ficar assim. Derivada de u em relação a x é igual a 2x. Tudo bem? Ó, derivando dos dois lados, derivada de u em relação a x, derivada de x ao quadrado, 2x. Cara, pega o dx e passa para a direita, e o 2 você passa para a esquerda. Aí fica du sobre 2 igual a x dx. E aí, ó, a gente vai conseguir substituir tudo. A variável e também o diferencial. O dx, né? Então, minha integral vai ficar como? Daí, a minha integral e x ao quadrado, x dx, vai se tornar isso aqui, ó. Integral de e elevado a u, du sobre 2. E aí é como se fosse uma nova questão, entendeu? A partir de agora, você vai começar uma outra questão, entendeu? Então vamos lá. A sequência aqui. Esse sobre 2, ele é constante. Então, quando você tem uma constante, ela sai da integral. Aí fica 1 sobre 2 vezes a integral de e elevado a u du. Seu du. Se liga, é o que está aqui, ó. Tá vendo? Então vai ficar meio de e elevado a u mais a constante. Já fiz a integração, tá? É porque integral de exponencial é ela mesma.
E para fechar a questão, o que que eu faço? Eu volto para a variável original, tá? Ó. Então, nesse u aqui, ó, eu faço ele igual a x ao quadrado mais um, ou, perdão, x ao quadrado, e volto para dar a resposta. Exponencial elevado a x quadrado sobre 2 mais a constante c. Essa é a resposta do exemplo 3. Vê se ficou alguma dúvida. Ô, Bruno, eu tenho uma dúvida, não sei se você vai falar mais para frente, de não coincidir o dx. Tipo, Igual ali, era elevado a 4, no slide que você apagou agora, era elevado a 4 e fora era elevado a 3. Mas se fosse uhum. elevado a 2, Tipo entendeu? isso aqui, Aí né? quando você derivou o elevado a 4, foi para elevado a 3. Aí coincidiu. Mas se fosse x ao quadrado, não ia dar certo, né? Aí a gente vai para uma outra técnica, Ah, entendeu? entendi. Então pode Sacou? explicar mais. É, Beleza. que essa aqui é a primeira que a gente tenta, substituição. Não deu certo? Igual esse caso que você falou aí, né? Esse aqui que eu coloquei no exemplo 4, tipo esse. Se você tentar fazer u igual a x ao quadrado, não dá certo. Porque quando você deriva, você não tem o x dx para substituir. Aí, aí é uma outra técnica que a gente usa, entendeu? Entendi. Eu pensava que botava igual na derivada lá de erro, aquele negócio. Não, não, não. Aí tem um outro jeito para fazer. Ah, entendi. Tempo é tudo, então. Beleza, então. Tipo isso, tipo isso. Mas a ideia é essa. Você já está identificando assim, pô, quando tiver 4 3 2 1 essa aqui dá para fazer. Quando não dá, aí tem outra, entendeu? Beleza, meu chapa? Bom, exemplo 4. Aqui, exemplo 4. Ó, calcule a integral de x sobre x ao quadrado mais um dx. Pessoal, esse aqui eu vou dar um tempo para você tentar fazer, mas vou te dar uma dica. Todas essas integrais que eu deixo aqui no canto, eu já coloquei no seu caderno, tá bom? Mas é só para você lembrar, é só para você, ó, tem essa integral aqui. Por exemplo, existe uma integral que é assim, integral de du sobre u, dx sobre x, podia ser também. E essa integral, galera, du sobre u, a resposta é ln do módulo de u mais a constante, tá? Então, se fosse, por exemplo, ali, né, se nessa integral aqui fosse, se essa integral fosse integral de du ou dx sobre x, estava feito. ln de x. Entendeu? Só que não é. Então, o que que você vai tentar fazer? Você vai tentar transformar essa integral numa coisa com essa cara aqui, ó. E aí, para isso, você tem que fazer a substituição. Tenta pensar aí quem é que você vai usar para substituir. Vou dar 2 minutinhos aí para vocês pensarem. Vai lá. 2 minutos para você tentar.
Então vamos lá, pessoal. Bom, repara que aqui embaixo, galera, você tem segundo grau e lá em cima você tem primeiro. Então, é uma dica, um indício de que é por substituição. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte que está aqui embaixo e vou chamar isso aqui de u. Então, u é igual a x ao quadrado mais 1. Só que quando eu faço essa troca, essa substituição, eu também preciso trocar esse cara aqui, essa galera aqui, né? X dx. Para eu encontrar como é que eu vou relacionar as coisas, eu tenho que derivar. Então, derivando u, você vai ter du dx igual a 2x. Pega o dx, passa para a direita multiplicando. Pega o 2, passa dividindo. Você vai ter isso aqui, ó. Du sobre 2 é igual a x dx. Então, nós vamos trocar tanto u quanto o x dx. A gente vai trocar tudo aí. Então, a minha integral ela vai ficar assim, ó. Integral de x sobre x ao quadrado mais 1 dx vai virar integral de 1 sobre u vezes x dx, que é du sobre 2. Tá? E aí, velho, 1 e 2 consegue sair da integral, então fica meio vezes a integral de du sobre u. E essa integral de du sobre u era justamente a integral que eu tinha falado ali em cima, a integral do logaritmo, de ln. Então vai ficar meio vezes o ln do módulo de u mais a constante c. Só que lembra que no final eu tenho que voltar para a variável original, no caso x, né? Então eu tenho que trocar o u por x ao quadrado. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó. U igual a x ao quadrado mais 1. Então isso aqui vai ficar ln do módulo de x ao quadrado mais 1 sobre 2 mais c, mais a constante. Essa é a resposta. Beleza? Então, print na tela. Aí, ó. Vou apagar o lado esquerdo aqui. Vou fazer mais um. Peraí, eita. Ah, peraí. Pronto. 0,5. Calcule. Deixa eu ver aqui qual que é a integral que eu vou botar para vocês aqui agora. Tá. Integral da raiz quadrada de 3x mais 1 dx. Calcular essa integral aí. Senhores, quando você tiver uma raiz, por exemplo, para calcular a integral, é só você transformar essa raiz num expoente fracionário. Como assim, Bruno? Assim, por exemplo, ó, vou deixar aqui no canto. Integral de raiz de u, du. Você pega essa raiz e transforma isso para expoente. Então, ficaria integral de u elevado a 1 sobre 2 du. E aí, essa integral aqui, ó, você calcula usando aquela regra
de integral de x ao quadrado, integral de x ao cubo, né? Integral quando você tem lá um polinômiozinho. Então, seria u elevado a 1 sobre 2 mais 1, dividido por 1 sobre 2 mais 1. E aí, só para, né, para ficar mais bonitinho, ficaria u elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Ou seja, é só você transformar isso numa integral de polinômio, correto? Só que essa lógica que eu posso fazer aqui é para uma integral de u, raiz de u. E aqui você não tem raiz de u, aqui você tem uma função composta, né? A função raiz quadrada, e dentro dela tem uma função de primeiro grau. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a coisa que está mais dentro. No caso, este cara aqui, ó, que vai ser meu u. Então, u é igual a 3x mais 1. Só um detalhe. O dx está aqui, ó. O dx está sobrando aqui. Eu preciso tirar dx dessa jogada. E aí, para tirar dx, deriva. Então, du sobre dx é igual a 3. Por que 3, Bruno? Porque a derivada de 3x é 3. E a derivada de 1 é 0. E aí, se eu pegar o 3, passar para a esquerda e o dx para a direita, eu vou chamar du sobre 3 igual a dx. E aí faço, de fato, as substituições. Então, vai ficar assim, ó. A integral da raiz quadrada de 3x mais 1 dx vai virar a integral da raiz quadrada de u vezes du sobre 3. E aí, essa integral de raiz quadrada, a gente faz igual eu estava fazendo ali com vocês no canto, né, na parte laranja. Vai ficar 1/3 vezes a integral de u elevado a meio vezes du. Isso aqui, pessoal, vai ficar 1/3 vezes u elevado a 3 sobre 2, porque 1 sobre 2 mais 1 é 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, mais a constante c. Vamos organizar isso aqui um pouco. 1 vezes u elevado a 3 sobre 2 é u elevado a 3 sobre 2. 3 vezes 3 é 9 sobre 2, mais c. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E aí, pessoal, vai ficar 2u elevado a 3 sobre 2, sobre 9, mais c. E aí, só para fechar, o que a gente faz? A gente volta para a variável original, ó. U igual a 3x mais 1. Substitui isto aqui. E aí vai ficar a resposta final, ó. 2 vezes 3x mais 1 elevado a 3 meios sobre 9 mais c. Essa é a resposta final. Então, vê para mim se ficou alguma dúvida aí. Professor, Oi? no meu caso aqui, ao invés de terminar do jeito que você terminou, ficou assim, ficou 6x mais 2 raiz de 3x mais 1, dividido por 9 mais c. Eu só coloquei em raiz, depois tirei aí o que dava para tirar da raiz, eu tirei, coloquei para fora, multipliquei por 2 e deixei no final assim, ao invés de deixar com esse expoente em fração. Também estaria certo? Não, daria certo. É que você trocou pela raiz mesmo, né? Isso. É, Deixei a é isso raiz. mesmo, pode fazer, não tem problema não. Sacou? Beleza. Top. Então vamos lá, pessoal. Exemplo 6. Calcule a integral de 0 a 1 de exponencial e elevado a 5x dx. Galera, olha só. Até o exemplo 5, a gente fez integral indefinida. Indefinida, tá? Integral indefinida é aquela que você faz integral normal
coloca mais C. Agora, né, no exemplo 6, a gente está falando de uma integral definida. A sua resposta não é uma função, não é uma expressão. Sua resposta é um número. Ué, Bruno, e aí, como é que faz? Bom, lembra que na primeira aula, quando eu te expliquei a integral definida, eu falei para você sobre o teorema fundamental do cálculo. Basicamente, o que é? Você faz a integral normal, igual você está fazendo. Vai fazendo, vai fazendo. Quando você chegar no final, na resposta, você aplica os limites de integração. São esses números que ele dá aqui, ó, 0 e 1. Basicamente, o que você faz? Você coloca x igual a 1 menos a mesma coisa, a mesma função, com x igual a 0. É o fzão de b menos fzão de a, né? Que a gente viu lá, o teorema fundamental do cálculo. Então, você vai fazer normal, igual você está acostumado, e só no final, quando você tiver a resposta completa, você aplica os limites de integração. Você coloca os valores, né? Para x igual a 1, vai dar uma resposta. Para x igual a 0, vai dar uma outra resposta. Subtrai os valores. Como se fosse uma variação, né? Final menos inicial. Então, como é que vai ficar essa história? Pessoal, a composição que eu tenho aqui é uma exponencial do lado de fora e dentro uma função de primeiro grau, 5x, uma função composta. Então, eu vou fazer u ser igual a 5x. Só que se eu faço u ser igual a 5x, eu preciso também trocar esse dx aí na história. Então, du sobre dx é igual a derivada de 5x. Derivada de 5x é 5. Joga o dx para a direita, o 5 passa para a esquerda. Então, du sobre 5 é igual a dx. A gente já tem todas as substituições de fato. Então, vai ficar assim. A minha integral vai ser reduzida a integral. Repare, tem os limites de integração, tá? Normal, toca o barco. E elevado a u vezes du sobre 5. O 5 sai da integral e vira integral de e elevado a u du. Pessoal, integral de e elevado a u du é ele mesmo, né? E aí, voltando para a variável original, fica 1 sobre 5 vezes exponencial elevado a 5x. Já organizar aqui logo, né? 5x sobre 5. Só que como é uma integral definida, se fosse uma integral indefinida, como é que termina a questão? E elevado a 5x sobre 5 mais c. Circulou, acabou. Como é uma integral definida, o que a gente tem que fazer? Aplicar os limites de integração. Então, não era de 0 até 1? Então, isso foi mantendo o tempo inteiro. Então, aqui, ó, ela tem que estar aplicada de 0 para 1. Como é que você faz isso? Como é que você faz isso, professor? Essa aplicação, né? Seguinte, pega essa expressão aqui que você acabou de achar, coloca x igual a 1, menos a mesma expressão com x igual a 0. Então, fica e elevado a 5 vezes 1 sobre 5, menos e elevado a 5 vezes 0 sobre 5. Teorema fundamental do cálculo. Vai ficar e elevado a quinta menos. Pessoal, qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Vai ficar menos 1 sobre 5 sobre 5. Então, a resposta vai ser e elevado a quinta menos 1, tudo sobre 5, porque como o denominador é o mesmo, né, eu posso juntar tudo isso numa fração. Essa é a resposta, ok? Isso aqui, por incrível que pareça, é um número, porque esse e é um número, é o número neperiano. Só para vocês terem uma noção, se você fizer a conta, né, você jogar na calculadora e elevado a quinta menos 1 sobre 5, a sua resposta vai dar mais ou menos, aproximadamente, 29,48. Estou escrevendo aqui não porque é obrigatório,
Tá? Podia ter deixado a resposta, sim, e elevado a 5 menos 1 sobre 5. Mas é só para você não confundir e achar que a resposta é uma expressão. Não. Na integral definida, a sua resposta é um número. É 10, 20, 30, 40, 50, quanto que é? Porque lembra que essa integral definida, ela representa para a gente a área embaixo do gráfico dessa função aí. Começando em 0, terminando em 1. Quanto que vale essa área de 0 até 1? Beleza? Vou ver aí para mim, então, se ficou alguma dúvida, algum questionamento. Tá bom. Pessoal, então é isso. Ó. Deixa eu só colocar aqui para vocês os exercícios para vocês dessa parte aqui de regra da substituição, tá? Vou mandar esse print aqui no chat. Que aí eu acho que a resolução aqui está um pouco melhor, tá? Então, galera, esses aqui são os exercícios, beleza? O primeiro exercício, ele te dá a substituição. Então, é só você fazer o essa aí que ele mandou. Esse aqui, aí você vai ter que escolher a substituição. Dica, sempre pegue a expressão que está mais interior na integral, né? Está mais dentro. E na terceira questão aqui, é uma integral definida. É a mesma coisa e no final você aplica lá os limites de integração. E aqui estão os gabaritos para você conferir se está tudo certo. Beleza? E aí na próxima aula a gente tira um pouquinho do começo da aula aí para ver alguma questão, se alguém tiver com dúvida, e toca o barco para frente para as outras técnicas de integração. Beleza? Senhores, então é isso. Me despeço de vocês. Boa sexta-feira para vocês, boa noite e até a próxima. Valeu, tchau. Valeu.